Pessoal, comutação tem a ver com multiplexação. Mas o conceito de comutação, eu já tinha explicado aqui, aquele processo de comunicação das linhas telefônicas, dos primeiros sistemas para comunicação de telefonia que existiram, onde a ligação do circuito não era automatizada. Ainda não existiam equipamentos capazes de ligar um usuário do telefone ao outro usuário. É desta época que surgiu você fazer uma ligação, na verdade você discar. Foi uma evolução desse processo que era manual, existia uma telefonista, eu já tinha explicado aqui antes, quando a gente estava começando a estudar sinais, mas basicamente é esse o contexto. Você precisa ligar um ponto a outro ponto para que esse meio que está ligando os dois pontos transmita o sinal da comunicação. Então começou basicamente em termos de comunicação com o sistema telefônico, onde você tinha uma pessoa com o papel de switch, de chaveador, o sujeito que ligava um determinado ponto a outro ponto passando por uma central. É mais ou menos o que acontece quando hoje, dentro de uma estrutura comercial, você precisa mudar o ponto de um usuário. Considerando que você está usando a rede estruturada, que a gente viu um pouquinho na última aula prática, onde você tem concentradores, você tem lá o patch panel que liga todos os caminhos de rede. Imagina que o usuário X mudou de ponto. Então você vai lá, já que todos os pontos estão ligados a uma central, vamos imaginar que você tem um switch que só tenha 24 portas. Você já está utilizando 3 portas para ligar outros equipamentos, como por exemplo servidores, ou você ter acesso à internet. E sobraram 21 portas para ligar o usuário. E você tem um prédio maior que suporta 48 portas. Você poderia convencer o pessoal lá do investimento, o pessoal financeiro, a comprar a suíte e deixar todos os pontos ativados. Assim o usuário achou uma sala disponível, abre a porta, liga o micro dele ou o notebook e está usando a rede. Só que se você não tem concentrador suficiente, imagine que você tem um suíte só de 24 portas, você vai ligar esses pontos. Vamos imaginar então que são 20 usuários, só tem uma porta sobrando. Essa porta que está sobrando, você pode ligar nos outros 28 pontos disponíveis. Mas qual deles vai ser usado? Você não sabe. Então o usuário discutiu com o outro lá e falou assim: não vou trabalhar mais com você. Reclamou da administração e falou assim: tudo bem, trabalha naquela sala. Aí vai lá, põe o micro dele, pede para o suporte, leva lá, a equipe coloca o micro para funcionar. E a hora que vai conectar o cabo de rede, na tomada do RJ45, esse ponto não está ligado com o switch. Então tem alguém responsável, o operador de rede, de comunicação, vai lá e muda o ponto. Pega aquele pontinho que corresponde à área de trabalho que esse usuário vai usar e liga o switch, ou seja, troca essa porta. Então ele está transferindo um ponto, ou seja, o sinal ele está fazendo, de certa forma, uma ligação física com o usuário, que antes não existia. Na verdade, ele está fazendo um processo de comutação, ele está ligando o circuito ao ponto do usuário. Então essa analogia vem desde a época da telefonia, e com a evolução dos sistemas telefônicos, esse processo passou a ser automático. Esse processo automático, realizado por um equipamento, no caso da telefonia, é feito pelo processo de discagem. O que é a discagem? É você enviar uma série de sinais para uma central, dizendo que você quer estabelecer uma ligação do seu ponto com um outro determinado ponto, que é a pessoa com a qual você quer falar. Trazendo isso para uma situação do dia a dia, não sei se ainda acontece hoje,
Mas um exemplo bem prático é o seguinte: esses caixas eletrônicos costumam ter um telefone. Você chega lá no caixa eletrônico, por exemplo, Itaú, costuma ter lá um aparelho para você fazer a comunicação com a central. Geralmente o pessoal que vai dar manutenção, eles pegam aquele aparelho e fazem uma ligação. É um ramal que está ligado lá no PABX, na central deles de manutenção. Provavelmente o sujeito precisa para se comunicar quando ele está realizando a manutenção, quando ele está terminando uma ordem de serviço, enfim, está reclamando ou está, de certa forma, comunicando com a central. Então, se você... Não estou dizendo para vocês fazerem isso não, mas isso é possível. Nem todos os sistemas também vai permitir, porque alguns têm proteção. Mas se você tirar aquele fone do gancho, ele não tem teclado para você discar. Porque não tem teclado. E o conceito de você realizar uma discagem, por isso que o pessoal fala que está usando o telefone, eu estou discando para alguém. Todos lembram aí que o telefone antigamente tinha realmente uma interface assim. A intenção aqui é que você tenha 10 furos para você fazer a descagem. Então o processo é o seguinte: lá dentro desse disco tem um dispositivo que, à medida que vai circulando, tem uma mola que mantém ele encostado. À medida que ele vai circulando, ele vai gerando um som, e esse som vai ser transmitido pelo circuito para a central. Então, se você... vamos imaginar que esse aqui é o número 1, 2, 3. Então, número 1, você vai mover, vai encostar, quando você soltar, esse disco vai voltar na posição. Então, ele vai voltar para essa posição. Quando ele voltar para essa posição, ele vai passar por um ponto, na verdade um dispositivo que vai gerar um som. Esse som tem uma frequência, uma determinada frequência específica. Vai caminhar pelo fio, vai chegar na central. Só que essa central recebe esse som e aguarda um pouco mais. Por quê? Por exemplo, você teria que discar 123. Então você discou 1, soltou, gerou o som correspondente a 1. Quando você pegar o número 2 e fazer a mesma coisa, ele vai gerar agora outras frequências, mais 2 sons com frequências com determinada frequência, e essa central vai receber. Então quer dizer que você já discou o 1 e o 2. E assim você disca uma sequência de números. É de onde veio a ideia aí de se falar que você está discando para alguém. Hoje, com sistemas digitais, você na verdade está gerando um tom, que é uma analogia aí do som digital, e que de certa forma corresponde ao mesmo processo. Se você pegar um telefone convencional, você vai ver que embaixo do telefone tem uma opção para você colocar esse telefone para trabalhar em modo analógico e digital. Tá? E é exatamente o processo de geração de som para comunicar com a central. Então, quando você discou uma sequência, você comunicou com a central e essa central jampeou, ou na verdade ligou. Ela utilizou um switch, um equipamento, não é exatamente um switch de rede, mas é um comutador, um dispositivo que vai ligar você com determinado circuito. Então imagina que tem determinados pontos, você pode ligar com muitas pessoas, e esse dispositivo vai ligar conforme a sequência que você informou. Então um circuito digital reconhece uma sequência e faz a ligação. Antigamente, você não tinha esse processo digital, você tinha ele mecânico. Por isso que você tinha um processo mecânico no telefone, com uma mola para gerar o som, comunicar pelo canal, chegar na central e ela estabelecer uma conexão com o seu circuito. Então, nesse processo, você está fazendo uma comutação do circuito, você está ligando um ponto ao outro e utilizando aí um processo automático. Não é 100% automático, mas você está direcionando um controle a partir de uma interface que é o disco. Então, se você comparar esse processo com o processo que eu estava citando lá, da possibilidade do banco, o pessoal coloca um telefone no banco
E tem a seguinte situação: quando você remove o fone do gancho, ele já dá um sinal, ou seja, já envia uma corrente, ele ativa um circuito que está mandando esse sinal lá para a central. O próprio gancho, ali onde você tem o gancho, tem um pino, que se você tira o gancho, esse pino afasta. Você coloca o gancho e ele empurra para fechar, ou seja, para que esse circuito não seja utilizado. Tirou o fone do gancho, ele ativa. Uma determinada sequência de cortar a comunicação, por exemplo, eu quero discar eu faço assim. Se eu quero discar 123, eu faço assim, e depois eu faço 3 vezes. Estou ativando esse circuito 3 vezes. Se vocês fizerem isso, não estou dizendo para fazer, mas vocês podem também utilizar o telefone em casa, você vai conseguir discar. Então, o que o pessoal conseguia fazer com esses pontos de telefone que tem nos bancos para suporte? Batia uma sequência lá e ligava para a casa do vizinho. Por quê? Ele conseguiu gerar uma sequência diferente daquele ramal de atendimento. Porque quando você tira o fone do gancho a primeira vez, existe uma sequência de pré-descarte, você liga só na central. Mas se você tira e aguarda um tempo, ele dá um tom e você pode utilizar esse tempo para gerar uma sequência e utilizar o equipamento. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque eu estou trazendo esse cenário para vocês entenderem. Esse processo de descagem é o processo de estabelecer conexão no circuito, para que as pessoas possam usar o telefone com maior comodidade. Desde os primórdios existe uma interface para o usuário informar onde ele quer circuitar, onde ele quer ligar. Hoje você costuma fazer isso a partir de teclas, usando o seu dispositivo digital, ou você consegue fazer pelo computador usando o modem. E o que esse modem está fazendo na verdade? Ele está recebendo uma sequência de bits e está gerando uma sequência de tons para estabelecer um circuito com a central ou com outro ponto onde ele quer conversar. Como você já tem tudo isso automatizado e não tem mais uma telefonista, os equipamentos envolvidos nas diversas ligações que acontecem da sua casa com a casa de alguém que você está tentando conectar lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele é feito por equipamentos. Então esses equipamentos são os comutadores. A responsabilidade deles é fazer com que um determinado canal estabeleça uma comunicação com outro canal. Então o que vem a ser a comutação? Interligar 2 ou mais pontos entre si, do jeito que eu falei em relação ao telefone. Então o sistema telefônico é um dos sistemas que utiliza a comutação. Só que essa comutação dos telefones, ela tem características que podem ser vantajosas e ao mesmo tempo desvantajosas para uso geral. É isso que a gente vai descobrir. Então nós temos os seguintes tipos de redes conforme o processo de comutação. Nós temos comutação por circuito, é esta que eu falei do telefone. Comutação por mensagens, que é semelhante ao processo de correio convencional, de mandar mensagem. E as redes comutadas por pacote, que são, na verdade, uma evolução para fins de obter melhor eficiência do sistema. Dentro, então, dessas comutações do sistema de comutação por pacotes, nós temos os circuitos virtuais. Vejam só, aqui eu tenho circuito, aqui também tem, só que aqui eu tenho um circuito físico, real. Alguém está ligando, mesmo energizando um ponto ou outro. Esse aqui é virtual. Eu tenho um conjunto de informações que, de certa forma, compõem uma ligação entre determinados pontos. E as redes de circuitos, de pacotes, aliás, que usam datagrama. O datagrama seria mais ou menos o conceito de uma mensagem que simplesmente tem uma origem e um destino e o sistema precisa encontrar o caminho. Então, algumas
informações aí sobre o circuito, a comutação do circuito. Olha só o que a gente tem que levar em consideração. Se você quer que 10 pessoas possam comunicar com outras 10 pessoas, e se você quiser que essas 10 pessoas possam comunicar ao mesmo tempo, cada uma com outra, ou seja, sem repetição, você vai ter a seguinte situação. É bem parecido lá com a topologia em... Alguém se lembra? Topologia em malha. Você vai ter que ter um ponto ligando a todos os outros. Na verdade, o ponto não precisa ligar com ele mesmo. Esse ponto eu vou chamar de nó. O nó seria ali um equipamento, um host, um determinado ponto naquela comunicação. Ele precisa ter interfaces. Seriam como se fossem portas de comunicação, ou cabos, no caso de uma rede de malha, para ligar aos outros. E aí imagine o seguinte: quantos meios, quantos canais eu preciso para manter essa possibilidade de ligar todos? Aqui está a fórmula. Na verdade, eu preciso, a quantidade de linhas ou canais que eu vou precisar para estabelecer essa comunicação é n vezes n menos 1, porque n menos 1 é a quantidade de interface. Quantas portas um equipamento precisa para comunicar com os outros? Um para cada um. Para comunicar com ele mesmo ele não precisa, então reduz uma. Então ele precisa de n vezes n menos 1 dividido por 2. No exemplo nós temos 20 nós, tá? Você precisa 190 linhas e você precisa de 19 interfaces em cada nó. Então o cálculo seria isso aqui, ó. 20 vezes 19, ou seja, a quantidade, vezes a quantidade de interface, que é a quantidade de nós menos 1, dividido por 2. Olha só como que isso é custoso. O que é custoso? Vai gastar muito dinheiro e provavelmente vai ter uma utilização, né, sem muita eficiência. Então aí nós temos um exemplo. Pessoal, quando fala em TDM, o que vem mesmo na cabeça de vocês, hein? Lembrando aí da aula que a gente fez na semana passada, quarta. T significa time. M vem de multiplexação. O D é de divisão. Então, é quando eu estou falando de uma conexão ou de uma multiplexação baseada na divisão do tempo. Também já fizemos algumas analogias aqui, mas quando você tem uma comunicação digital, em geral você tem a possibilidade de utilizar um canal para transportar, né, um meio só, para transportar informações de diversos outros pontos. Então você vai colocar esses pontos para utilizar fragmentos de tempo. Você vai pegar o tempo e dividir de acordo com o número de canais para você conseguir transportar essas informações de todos. Então esta é a técnica utilizada quando você está fazendo, né, uma multiplexação por tempo, comum aos circuitos ou à comunicação digital. Se fosse, no caso de uma comunicação analógica, você poderia ter por frequência ou por comprimento de onda. Comprimento de onda associe ao cenário de comunicação óptica, fibra óptica. Então aqui nós temos um exemplo de um dispositivo, um barramento, onde a comunicação é feita por divisão de tempo. Ou seja, no determinado tempo, liga-se um circuito. No outro intervalo de tempo, liga o próximo circuito. E assim você consegue, utilizando o mesmo canal, transportar informações de diversas origens para diversos destinos. Então esse é o processo de multiplexação realizado por um equipamento comutador. Então a comutação por circuito, eu já expliquei bastante. Rapidamente essa imagem aqui já significa, né, tudo isso que foi falado. O ponto A quer comunicar com o ponto D. Então, nesse primeiro nível, você tem quatro pontos para serem ligados.
Então essa ligação aqui, na verdade, 3 pontos de entrada e 1 ponto de saída. Um dos pontos de entrada ligou com o ponto de saída, então ele está ocupando aquele canal, que ligou por sua vez em um outro, que tem 2 saídas. Essas 2 saídas foram para um outro, que também tem 2 saídas até chegar no ponto dele. Então esse é o desenho básico de uma comutação por circuito, que, de certa forma, permite uma comunicação tranquila. Bom, o que existe nesse processo? Conforme eu já tinha falado, para você utilizar o telefone e comunicar com alguém, você coloca esse circuito em modo dedicado. Você, na verdade, está alocando um recurso, um canal de comunicação para conversar com a pessoa. As operadoras cobram por tempo, independente de você estar transportando alguma informação. Experimenta ligar para alguém, colocar o gancho em cima da mesa, ou o telefone em cima da mesa e tomar um cafezinho. Você está pagando. Oh, mas eu não estou falando, não está passando voz. Você está fazendo a alocação desse recurso. Você diminuiu parte do sistema. Se alguém quiser comunicar agora, tem que usar outro ponto do computador. Então, consequentemente, a operadora vai fazer o seguinte: pega o investimento todinho que ela fez em equipamentos, todo o custo operacional que ela tem para manter tudo isso funcionando, mais um lucrinho que ela precisa, né, para os acionistas, calcula isso em função do tempo e da capacidade que ela tem, divide para todo mundo que vai usar e você paga. Por isso que você tem aí uma tarifação por tempo de uso. Para simplificar o processo, né, utiliza-se determinadas escalas ou uma tabulação para cobrança. Então a ideia é a seguinte: vamos utilizar tempos limitados, até 30 segundos eu cobro tanto, até 1 minuto eu cobro tanto. No caso da telefonia celular, o fragmento é menor a cada 30 segundos, em alguns sistemas você tem até tempo menor, e no caso da telefonia convencional, geralmente é tributado em minuto. Tudo bem. Quais são as possíveis vantagens e desvantagens? Aí está mostrando só um dispositivo de comutação, aqui um exemplo de switch, que basicamente tem o mesmo papel, e aqui tem um comutador matricial, uma matriz. Deixa eu só voltar para explicar uma outra coisa que eu esqueci de falar. Pessoal, quando você está fazendo uma comutação do circuito, você tem que, igual a descagem, gastar um tempo para começar a comunicar. Você tem que gerenciar isso, um dispositivo para estabelecer a conexão. Aí você transporta uma sequência de sinais, ou de dados, de voz, de vídeo, o que você quiser. Você usou o canal. Depois você vai encerrar. Esse processo de encerramento, no mínimo, serve para informar que o ponto passou a ficar disponível, para que outros, né, para que o sistema possa gerenciar e estabelecer, se necessário, um novo circuito, utilizando aquele ponto. Este processo, ele tem alguns pontos negativos. Alguém quer arriscar aí a me dizer o que seria um ponto negativo? Perda de tempo? Perda de tempo é um. Por quê? A partir do momento que você alocou o circuito para você, se você não tiver informação para enviar ou para receber, você está ocupando. Por isso que é normal você tirar o telefone do gancho e começar a pagar. Existem alguns planos, principalmente em telefonia celular, que de certa forma não dizem que você está utilizando, mas na prática você está utilizando. Geralmente as operadoras cobram menos se você estiver discando para alguém da própria operadora. Dá para entender aí que essa ligação está acontecendo entre dispositivos dela mesma, que ela tem um provável custo mais apurado e ela consegue, de certa forma, compensar uma tributação mais razoável. No entanto, se ela estiver utilizando circuitos que pertencem a outra operadora, ela tem um protocolo, ou seja, um padrão, para estabelecer uma cobrança diferenciada. A outra questão é a seguinte: enquanto você está ocupado comunicando com alguém,
você não consegue se comunicar com outra pessoa. Então esse processo de exclusividade, de certa forma, te limita em termos de comunicação. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de um computador matricial. Os computadores matriciais, eles são utilizados, por exemplo, em som, mesas de som, ou pode ser, por exemplo, para você concentrar ou distribuir circuitos de vídeo. São exemplos, são muitos exemplos de computação, mas o processo matricial é mais ou menos o seguinte: você tem um equipamento que recebe uma determinada quantidade de entrada e uma quantidade de saída. E a diferença está associada às possibilidades de cruzamento dessa matriz, que tem como objetivo tornar mais eficiente o processo de estabelecer ligação entre os circuitos. Você tem mais fases de conexão. Aqui tem um exemplo de um computador matricial, que é um equipamento CM6800, que você utiliza para comutar imagens. Então esse sistema aqui, ele inclui captura de imagem a partir de câmeras, faço uma divisão de tempo para aparecer a imagem de cada um dos circuitos. Assim, ele consegue de uma forma talvez mais eficiente, eu falo talvez porque existem outras questões gerenciais, mas ele consegue de certa forma enxergar imagens de 8 circuitos em tempo real. É bem provável que se acontecer alguma coisa e precisar colocar mais atenção no circuito, ele vai acionar o dispositivo para manter aquele canal em exibição. Então esta seria aí a analogia para a gente imaginar como funciona um circuito do tipo matricial, matriz. Computadores multiestágio. Vejam, os computadores, se a gente parar um pouquinho para pensar, são os principais equipamentos que tornam possível a comunicação em massa. Milhares ou milhões de pessoas de uma metrópole comunicando com milhares de pessoas em outra metrópole e todos os municípios ao redor de qualquer ponto do mundo. De qualquer forma, você tem equipamentos definindo esses canais. Na verdade, a gente tem aí modelos misturados de comutação. A gente não vai falar só de comutação com circuito, mas como regra geral você sempre tem equipamentos que precisam estabelecer essas conexões. Esses equipamentos, quando são de múltiplo estágio, eles acabam reduzindo a complexidade da escolha do canal. O equipamento acaba sendo mais complexo, mas para estabelecer comunicação com o circuito, eu já consigo resolver alguns problemas, como por exemplo, ociosidade ou demanda. Então eu poderia ter um determinado número de pontos ligados a uma central que tem uma demanda de conexão muito menor. Então, múltiplo estágio, eu tenho a seguinte situação: eu tenho condições de fazer a alocação de estágio e tornar mais eficiente a circuitagem. Então, por isso que se usa equipamentos capazes de gerenciar múltiplos estágios de ligação. Tá? Caminhos ou rotas. Pessoal, agora a gente pode pular para um outro equipamento quando a gente está falando de circuito. Não necessariamente agora de circuito ligando um caminho a outro ponto, ou seja, não tem um canal, mas seria mais ou menos a questão associada ao encontro das rotas. Então o sistema que a gente pode utilizar como referência é o roteador. O roteador tem como objetivo ligar um determinado ponto a outro. Só que ele não estabelece essa ligação. Nós vamos ver depois ali em circuitos digitais, na verdade nos circuitos virtuais, que esse processo envolve apenas a parte de dados. Mas esse equipamento tem também como função encontrar o caminho. Então ele precisa encontrar a rota para chegar num determinado ponto. Por isso essas unidades de circuito em cada um dos estágios, ela tem uma memória, tem um circuito capaz de identificar quais os pontos de entrada estão disponíveis, os pontos de saída, qual circuito não está funcionando,
para que exista uma escolha de caminho do circuito até estabelecer a conexão entre o ponto de origem e o ponto de destino. Então é a descoberta de rotas. Aqui nós temos um processo mais interessante que está associado a um slot, um pedacinho de tempo para troca de informação. É bem semelhante ao processo que a gente já viu aqui de multiplexação, onde você precisa fazer com que determinado ponto, neste caso aqui vocês podem observar que eu tenho um equipamento que está recebendo 4 canais ABCD para comunicar com esses outros equipamentos. Então esse processo vai utilizar slots, ou seja, intervalos, para ele transportar uma sequência de dados, que seria um frame. Então você tem fragmentos e ele vai alocar informações de cada um e enviar essa informação em um único canal para chegar do outro lado. Então eu posso ter, no meio desse processo, um equipamento responsável por fazer a distribuição desse tempo. Na verdade, ele vai gerenciar essa troca de informações para a comunicação do canal. O que ele pode fazer nesse processo? Ele pode gerenciar de forma mais eficiente o estabelecimento de comunicação, ou seja, a sequencialização dos dados. Então, quando você tem um TSI, você tem um processo de comutação. Quando você está fazendo apenas dessa forma, é um processo simples de multiplexação. Então, é o processo utilizado dentro do TSI, que é esse Time Slot Interchange, que tem a função de estabelecer a troca de determinado conjunto de dados dentro do circuito. Então você tem, olha só, esse equipamento tem memória. Então ele tem uma memória para armazenar as informações das sequências de dados. Qual que é o propósito de você usar um TSI? Seria mais ou menos o seguinte: se você tiver demandas diferentes de comunicação, um determinado canal está enviando muita informação, um outro canal também quer estabelecer comunicação, mas está enviando muito pouca informação. Esse mecanismo tem como objetivo fazer um gerenciamento e, por exemplo, acumular uma sequência de dados para só estabelecer a comunicação do circuito quando houver um conjunto suficiente. Qual é a vantagem? Permite, por exemplo, que você tenha comunicação entre pontos com quantidade ou demanda, digamos assim, um volume de dados diferente. Basicamente, a gente poderia dizer que esse equipamento trabalha com frequência diferente ou trabalha com uma quantidade de bits diferente, largura de banda diferente. Então você consegue, utilizando um dispositivo desses, aumentar a eficiência de uso dos canais de comunicação, onde ele gerencia através da memória e da sequência qual vai ser o canal que ele vai circuitar para que não tenha perdas. Então é uma vantagem significativa para você fazer um uso mais eficiente do circuito. Aqui a gente já tem um outro cenário que envolve não só esse processo de tempo, mas como também você tem um processo envolvendo espaço. Então esse TST está associado a um dispositivo comutador que separa por tempo, mais um circuito semelhante ao processo de comutação básico, uma matriz, e essa matriz tem no terceiro estágio, de novo, uma divisão por tempo. Esse equipamento vai conseguir mais eficiência na hora de estabelecer a comunicação do circuito. Então vejam só, a comutação por circuitos exige dedicação. Quando você está usando o telefone para falar com alguém, não dá para usar para fazer outra coisa. Outra questão, esse caminho comutado aí ficou fechado. Uma das dificuldades seria você receber uma comunicação
gerenciar esse canal. Você tem limitações porque você coloca ele em modo exclusivo. Existem algumas técnicas que são utilizadas na telefonia para você, de certa forma, gerenciar melhor o uso desse circuito. Um exemplo aí é aquela chamada em espera. O que é uma chamada em espera? Quando você está comunicando com alguém, né, você tem um canal digital, divisão por tempo, você está comunicando com alguém. Junto com a voz sua e da pessoa com a qual você está mantendo diálogo, estão sendo enviadas frequências ou sinais para que aquele equipamento reconheça e reproduza um som. Então você está conversando com alguém, você ouve um som de que tem alguém na espera, alguém querendo falar com você. Você pressiona uma determinada tecla, uma sequência de teclas, enfim, você informa o circuito que você quer paralisar aquela comunicação para receber uma outra. Então você consegue, né, melhorar alguns aspectos, mas é muito específico. No caso da telefonia, você tem que praticamente interagir com o sistema para escolher. Esse processo, ele envolveu uma série de fatores para você tomar essa decisão não de atender a ligação. Então, para a conversa, você consegue trabalhar com a chamada em espera. Se você tivesse que fazer isso utilizando um circuito digital para trocar dados com maior eficiência, você teria que implementar uma solução de alto custo para gerenciar uma comunicação com diversos dispositivos. Essa demanda de você utilizar melhor o circuito, no mínimo vai exigir um transporte de dados mais rápido. É o que acontece, por exemplo, numa rede local. A rede local Ethernet, na verdade, quando você tem diversos dispositivos comunicando, você tem, em muitos pontos, um canal só sendo utilizado. E você tem uma divisão de tempo onde o mecanismo, o equipamento consegue gerenciar que informação vai ser trafegada, ou seja, de qual ponto para qual ponto. Distribuindo esse tempo, você tem a sensação de estar usando o canal ao mesmo tempo. Tá? Então, quer dizer, no caso da telefonia, não dá para você ter essa sensação, porque existe uma demora grande para você trocar. Estou falando com alguém e estou trocando para falar com outra pessoa. Você tem essa percepção absolutamente. No caso de uma rede local, utilizando, por exemplo, uma transmissão de 1 gigabit, você vai ter diversos momentos em que um equipamento está comunicando, né, ou seja, você tem um determinado frame entre determinado ponto da rede, lá no seu switch, e esse tempo vai alternando. Esse processo de comunicação é gerenciado pelo switch, que tem como papel fazer a comutação desses canais. Então ele ocupa uma capacidade que te custa mais. Então financeiramente você tem, com certeza, um custo maior. Largura de banda fixa. Essa é a principal vantagem. Se eu tenho um circuito, né, estabelecido, eu posso utilizar todo ele. Conseguiu comunicar? É um circuito dedicado ou é um circuito de comutação? Sim, então eu posso utilizar toda a capacidade dele. Eu não tenho perdas ou concorrência, a não ser que eu possa ter problemas de ruído, que está prejudicando o sinal da comunicação. Mas enfim, você tem um uso bem tranquilo, bem reservado. Em termos de atraso também, você praticamente não tem, porque você não tem um processo de gerenciamento, de fila. Aquele circuito está por sua conta, você usa à vontade. Bom, é mais ou menos quando você chega para comprar um bilhete para você entrar num show. Tem alguém lá vendendo. Até você chegar lá, a hora que você chegou, que a pessoa ficou à sua disposição. Então esse seria o problema de você utilizar um circuito. Se você chegar lá e não tem vaga, você vai ter um não. Ou você tem fila. Você tem um tempo para começar a comunicação. Mas a hora que você chegou naquele ponto de atendimento e a pessoa começou a te dar atenção, você pode comprar um ingresso, pode comprar dois, pode dar o troco.
É bom não demorar muito. Se o show for bom e estiver atrasado, alguém vai gritar com você, mas você tem a exclusividade daquele canal. Então são algumas das observações em relação ao circuito. Bom, aqui eu resumi basicamente o que eu já falei. Agora a comutação por pacote. Podemos dizer que a internet, ou a comunicação em cima da grande rede, das grandes redes de dados, utilizando o protocolo TCP/IP, constitui um dos melhores exemplos de você estabelecer uma comunicação onde esse circuito não é estabelecido com todos os pontos de comunicação. Então, quer dizer, para você dar 3 downloads, um em site brasileiro, outro site europeu, um site americano, você não está mantendo uma comunicação ponto a ponto com cada um desses. Na verdade, você está mantendo uma comunicação com uma central e você tem um processo de divisão de tempo para responder ao conjunto de pacotes de cada uma das origens. Então, nesse processo de comutação por pacote, o pacote é aquele conjunto de dados que caminha pelos dispositivos até chegar no destino. Naquele vídeo que a gente viu sobre a alvorada da internet, vocês devem se lembrar que o pacote, quando entra na rede pública da internet, por exemplo, ele está seguindo uma determinada sequência, que seria a rota escolhida, e o equipamento que vai escolher essa rota é o roteador, utilizando algoritmos sofisticados. O roteador pode, por exemplo, detectar que determinado caminho não está funcionando e escolher outro caminho para enviar o pacote. Um dos problemas que você pode ter, você envia esse pacote e no caso da internet, você tem o seguinte padrão: entrega com melhor esforço. Não há uma garantia de que aquele pacote vai chegar. Há um esforço muito grande de tentar fazer com que ele chegue. Então, esse conceito de comunicação ou de comutação por pacotes está associada a um uso muito mais racional do meio de comunicação. Por quê? Dessa forma, imagine que você tem um canal de comunicação entre a cidade de Varginha e o backbone que liga a todas as capitais e que também, de certa forma, está ligado a todos os pontos de internet do mundo. Então, este canal, com uma vazão muito grande, ou seja, uma largura de banda suficiente para trafegar o interesse de toda a cidade de Varginha, ele vai ser utilizado para transportar as informações que estiverem ali dentro. Neste canal podem estar passando pacotes de alguém que quer comunicar do Canadá com alguém que está na Europa. Você diz assim, mas por que esse pacote veio passar aqui por Varginha, de alguma forma chegou no roteador daqui? Aí de repente alguém tem um canal, comunicou com o satélite, recebeu esse pacote e ele passou por aqui. Estou fazendo uma analogia aqui bem absurda mesmo, do pacote que é no Canadá passou por Varginha. Mas você poderia também configurar uma rede onde esse pacote teria que passar por Varginha. E o que você tem como reflexo? Um grupo de pacotes resolveu passar por Varginha e o outro grupo de pacotes utilizou as redes de fibra do oceano, que está ligando a América do Norte com a Europa. Ele chegou primeiro. Então você começa a ter outros problemas, agora associados, por exemplo, à sequencialização desses pacotes. Mas o mais interessante em termos de economia é o seguinte: o circuito de dados que existe entre Varginha e o Rio de Janeiro, ele vai ser utilizado da melhor forma possível, porque ninguém é dono desse circuito. Esse circuito está sendo compartilhado e o pacote vai, de acordo com a melhor rota, passar ou não por aquele circuito. Então a gente tem aí como alguns processos envolvendo o encaminhamento ou direcionamento desse pacote que a gente vai ver agora. Um é o corte de caminho, cut through. O outro armazena e passa adiante, store and forward. São técnicas que os equipamentos
intermediadores da comunicação vão utilizar para chegar ou para levar esse pacote até o seu destino. E o fragment free, que seria livre de fragmentação. Então a gente está falando basicamente aqui de conceitos envolvendo o processo de roteamento. Que o processo de roteamento seria correspondente à comutação por pacotes. Existem algumas redes, como as redes ATM, que são redes especificamente construídas para transportar informações utilizando pacotes com um tamanho já bem definido, uma velocidade limitada, mas que de certa forma cumprem com uma eficiência muito grande o uso do circuito e, consequentemente, para aplicações comerciais, corporativas, tem um custo-benefício importante. Bom, cut-through. O comutador recebe e armazena apenas parte do cabeçalho. Veja, só os 6 primeiros bytes. Por que ele armazena? Só para saber o seguinte, para onde esse pacote vai. E ele tem várias portas de saída. Com base numa programação que já existe, em alguns casos manualmente estabelecida ou gerada a partir de um algoritmo inteligente do protocolo desse equipamento, ele vai escolher a porta onde ele vai enviar esse pacote. Então a única coisa que ele precisa é de quê? Para onde esse pacote vai? Ah, vai para a porta A. Então joga ele na porta A e pronto. Não interessa se esse pacote, né, está incompleto, tem algum defeito, eu vou mandar ele para a porta. Eu não tenho que analisar se o resto dele está bom. Então, se chegou em um equipamento que utiliza essa técnica, né, de simplesmente corte direto, ela recebe o pacote, vê para onde vai e direciona. Tem vantagem? Tem. Esse equipamento não precisa ter tanta memória e tanto poder de processamento. Ele faz o desvio rápido. Ele tem problemas? Tem. Se, por exemplo, um conjunto de pacotes está com defeito, ele não avisa para o remetente. Ele simplesmente encaminha para frente. Seria como se você tivesse o seguinte: um carteiro responsável por entregar a carta, e aí ele pega a carta lá no centro de distribuição, e na carta está escrito para quem que faz. Só que o envelope já rasgou mais da metade do envelope, não tem nada dentro, é só um pedacinho, um fragmento do envelope, mas tem o destino. Mesmo assim, ele vai, que seja a pé, alguns carteiros têm que fazer isso a pé, aí vai lá, atravessa 3 km, chega lá para o dono da correspondência e entrega para ele. Fala, mas não tem nada aqui dentro, só tem meu nome como destinatário, você veio trazer, não levou nada. Então esse método aqui leva a esse risco de entregas de pacotes. Só quando chegar no destinatário é que ele observa que aquela informação é inconsistente, manda outro pacote avisando o remetente que é para ele mandar de novo. Então esse processo, essa técnica de encaminhamento, de certa forma tem suas vantagens por ser rápida, de menor custo em termos tecnológicos, mas ela causa esse transtorno de envio. Essa técnica aqui é a que talvez tenha mais eficiência, porque todos os pacotes são recebidos e são analisados. Aí é utilizado um algoritmo para verificar se não existe inconsistência, né, se não tem ali uma redundância cíclica, ou seja, está mandando a mesma coisa, ou, enfim, o cálculo matemático que se faz para descobrir se aquela informação tem valor, tem sentido ou não tem. Se não tiver, ele mesmo descarta. Então, por ter uma capacidade de armazenar para depois encaminhar, ele consegue, seria um carteiro de consenso. Chega lá no centro de triagem, pega a carta, vê que só tem o destino, mas não tem nada. De repente ele conseguiu lá ver que o remetente é o banco, está enviando um cartão de crédito, não, o cartão não está aqui, alguém já roubou esse cartão. Ele pode até fazer uma comunicação de falha, mas ele não precisa entregar aquele pacote porque não tem sentido mais, não tem valor. Bom, a maior parte das implementações, né? Veja bem, para você colocar um dispositivo desse para funcionar, primeiro você tem que ter uma arquitetura superior.
capaz de armazenar. Como ele tem que fazer esse processo de avaliação, ele também, além de ter um custo maior, ele necessita de uma programação mais sofisticada. Então ele tem mais custo, são mais eficientes. Esse processo aqui, ele utiliza basicamente um conceito estatístico. O que ele faz? Ele não faz igual o primeiro, que simplesmente encaminha, independente do que tem lá dentro, simplesmente porque tem destinatário, e também não faz o armazenamento completo para encaminhar. Ele utiliza os primeiros 64 bytes, e aí basicamente a partir desse conjunto maior de dados, utilizando informações estatísticas, ele consegue aproximar da probabilidade daquilo ser bom ou ser ruim, ser útil ou inútil, e consequentemente ele tem condições de descartar com base em informações estatísticas. Então seria mais ou menos o seguinte: é o carteiro que está fazendo uma entrega de uma informação e verifica tem origem e tem destino. Só que essa informação aí refere-se a um show que já aconteceu, né? Ele tem uma informação lá que aquela não precisa utilizar aquele pacote, não faz sentido informar. Então vejam só, a comutação por pacote utiliza recursos mais eficientemente. Por isso, gente, que a internet tornou-se um meio de comunicação mais utilizado, mais em conta. Olha só que interessante. Vamos trazer esse cenário da comutação por pacotes para uma realidade de comunicação com voz. O que é mais caro, gente? Comunicar com VoIP ou comunicar com as linhas convencionais de telefone? Com VoIP. Em geral, com VoIP. Nem sempre, né? Porque se eu estiver estabelecendo um circuito na mesma cidade, eu tenho um custo relativamente menor e a operadora vai tarifar na menor taxa possível. Como o VoIP não faz diferença se você está comunicando com o seu vizinho do lado ou alguém que está no Japão, ele vai utilizar uma média de custo geral. No Brasil, a gente vai ter uma tributação significativa, a gente paga um valor significativo de impostos sobre telecomunicação, mas, no geral, se você for fazer a média, a comunicação por VoIP é mais em conta. Agora, se você estiver comparando VoIP para fazer uma ligação internacional com uma ligação internacional por circuito, o preço vai ficar muito diferente. Por quê? De certa forma, você está utilizando diversos comutadores para estabelecer uma linha de comunicação com alguém que está no Japão. Todo mundo vai tributar no meio do caminho e vai mandar uma conta alta para você. Se você estiver utilizando a internet, esse preço é o preço básico para enviar pacote. Esse pacote passa por diversas rotas, inclusive com o algoritmo que pode escolher a rota que custa menos. Naturalmente, você então tem um sistema com maior eficiência de transporte de dados, consequentemente uma tarifação menor. Para a gente ter uma analogia, quem não está acostumado com VoIP, a gente vai também estudar um pouquinho de VoIP lá em Redes 2, você consegue pacotes de comunicação com VoIP para comunicar com o celular aproximadamente aí 20 e poucos centavos. Não é muito diferente de alguns planos de algumas operadoras. Mas quando se fala em comunicação para telefone fixo, uma ligação internacional, você consegue pagar próximo a 2 centavos. Então você consegue, utilizando o VoIP, falar com alguém na Europa e pagar alguns centavos. A explicação é exatamente esse processo de comunicação do pacote. Como eu estou utilizando um meio com uma eficiência muito maior, esse circuito não fica à toa, esse circuito não fica exclusivo, esse circuito não requer dedicação, não tem aquele processo de iniciar a comunicação, encerrar a comunicação, sem contar o próprio processo de transmissão, que tem que ser gerenciado. Naturalmente você tem uma redução. Ele é mais flexível,
O emissor e o receptor podem transmitir em taxas diferentes. Olha, isso é muito interessante. Então, se o receptor tem um canal maior e o emissor, um canal bem limitado, está enviando os dados conforme o emissor consegue mandar. Isto disponibiliza o canal do destinatário a utilizar aquele circuito para fazer outra coisa. Então você tem uma rede muito boa, você contratou T1. Agora você sabe o que é T1, né? Baseado em 24 canais de telefonia, que vai dar mais ou menos 1,5 megabit. Então se você tem um link dedicado lá na sua casa de 1,5 megabit, que você contratou da sua operadora de telecom, você consegue manter uma comunicação VoIP com alguém lá na Europa e dar download. Se você estivesse utilizando essas 24 linhas para você estabelecer as comunicações, você teria um custo e um processo, né, dificilmente eficiente a ponto de você conseguir realizar diversas operações ao mesmo tempo. Se você não tivesse também a possibilidade de transportar pacotes, você teria que pagar por esses 24 canais e conseguir transportar esses dados através desses canais. Teria que ter um processo de multiplexação para você. Então a eficiência, né, também acontece no sentido de utilização dos canais quando as velocidades ou a vazão, né, são diferentes. Você também pode comunicar com dispositivos diferentes. É uma vantagem significativa aí, de onde na internet você utiliza diversas tecnologias, desde que elas sejam capazes de entender o protocolo comum. Bom, outra questão importante é a questão de recusar a conexão. O processo de recusar a conexão numa rede de circuito está ocupado, não tem jeito, acabou. No caso de você ter uma rede com pacotes, um circuito com pacote, você pode colocar esse pacote na fila e de certa forma organizá-lo para que ele seja atendido. Isso pode, de certa forma, levar a uma situação onde um canal de comunicação não tem a eficiência desejada, mas ao mesmo tempo permite que você estabeleça a comunicação. Se você utilizar técnicas que a gente vai estudar mais adiante, você pode tornar um conjunto de dados ou um determinado protocolo prioritário. A gente vai ver isso em qualidade de serviço, onde um circuito de pacotes pode, por exemplo, priorizar determinada informação. Ela pode ser emergencial, ela pode ser uma informação de cunho mais valioso, e você garantir, de certa forma, uma eficiência daquele canal para um determinado específico de uso. Comutação por pacote consegue gerir tráfego impulsivo. O que é o tráfego impulsivo? De repente eu tenho uma rajada, um envio, uma sequência muito grande de dados. Então, de certa forma, você vai fazer uma alocação dos diversos canais disponíveis e vai conseguir também gerenciar a partir de filas. Quando a gente vai estudando protocolos de rede, a gente vai ver basicamente como é que funcionam as filas. Bom, como é que você vai garantir que não tem atraso quando se fala em uma rede de pacotes? Não sabe. Se fosse uma rede de circuito, ou seja, uma comutação de circuito, você poderia, olha, eu consegui comunicar com o modem da outra pessoa. E durante a fase de negociação eu descobri que esse modem pode trocar as informações numa frequência de 2,4, com a compactação eu consigo transportar 56 kbps. Maravilha, então agora eu consigo transportar. Então eu sei que eu vou conseguir o download em X minutos. Eu já tenho esse canal por minha conta, já tenho uma estatística de que nos últimos 5 minutos ele não falhou, né? A gente tem que considerar sempre o ruído, mas você consegue uma precisão importante. Você consegue dimensionar o uso desse recurso ao longo do tempo. Se você estiver usando uma rede de pacotes, isso não é garantido. Se aumentar o número de usuários, tiver uma rajada de dados, o seu canal pode ficar
indisponível, né, em termos de vazão. Você pode ter menos dados por segundo e perder tempo. Os algoritmos são mais complexos. Então, conclusão, você além de ter um processo que utiliza a circuitagem, toda a computação do circuito, você ainda tem um gerenciamento do canal lógico. Seria mais ou menos o seguinte: qual roteador vai ser utilizado? Será que esse roteador está disponível? Ele suporta? Ele tem eficiência? Ele demora? Então você tem como ponto negativo, né, a complexidade. Você também pode ter pacotes, né, que não são entregues. Então a gente vai ver lá na camada de transportes basicamente os dois protocolos que a gente utiliza. Tem um deles, que é o TCP, que estabelece uma conexão. Mas se você estiver usando um datagrama, que seria o correspondente aqui a uma rede de pacotes, você envia e não tem garantia que ele está chegando lá do outro lado. E você pode ter um problema de sequencialização, que é o que eu já falei antes, quando os pacotes seguem rotas diferentes e um determinado pacote chega na frente do outro, mas se ele não tiver todos os pacotes montados, a informação não faz sentido. Então, é necessário existir aí um processo de gerenciamento e sequencialização desses pacotes. Uma rede de circuito virtual é uma mescla da computação de circuito e uma rede de datagramas. Olha só o que foi desenvolvido então para aumentar a eficiência. Então as redes ATM, que eu citei agora mesmo, são redes que utilizam um circuito virtual. Ela combina, né, uma circuitagem, ou seja, uma ligação dos dispositivos que vão estabelecer conexões entre determinados pontos daquela rede de troca de dados, e também combina uma reserva ou um caminho para esse pacote. Então o circuito digital, ou circuito virtual, o circuito virtual é quando você contrata um serviço de comunicação que vai utilizar o transporte de pacotes, mas ele vai alocar um determinado recurso ou uma garantia para transportar. A principal vantagem de se utilizar circuitos virtuais é que você pode ter uma garantia de qualidade, ou pelo menos um gerenciamento dessa qualidade, e você também consegue, né, uma otimização do uso dos canais que estão disponíveis. Então esse processo aqui, combinando, traz uma eficiência maior para você comunicar seus dados, para transportar os seus dados. Geralmente, né, você tem uma representação desses circuitos virtuais. Quando você estiver fazendo, por exemplo, um diagrama, você vai utilizar o desenho de nuvem, porque você não sabe necessariamente por onde esse pacote está passando. Você não sabe o que está acontecendo com ele. O que você tem é uma reserva de um identificador de origem e um identificador de destino. Então você pode contratar uma rede de circuitos virtuais, vai ser configurado um equipamento, né, geralmente um roteador, e esse roteador vai ter uma reserva, um identificador para origem e destino. Com isso, as operadoras que mantêm o gerenciamento de todos os canais podem oferecer em contrato algumas garantias, e esse circuito vai ter maior eficiência de utilização e também uma precificação mais razoável, assim, digamos assim, eficiente em termos econômicos. Então, olha, caso um computador saia do ar e faça parte de um circuito virtual, há uma perda de conexão. Resumindo, esse processo que envolve circuitos virtuais. Vamos imaginar que durante a negociação de uma comunicação de dados, os roteadores definiram determinada rota. Roteador 1, roteador 3, roteador 7. Só que o roteador 3 parou de funcionar. Então você vai ter, pelo menos durante uma sessão, você vai ter uma perda, porque aqueles dados não vão ser transportados, não estarão completos. Então você pode ter esse risco de perda.
Então é um aspecto importante que você tem na rede de circuitos virtuais. Além disso, pessoal, para fechar agora comutação por mensagem. A comutação por mensagem tem basicamente o conceito aí de como se fosse uma carta, um conjunto de dados, não um pacote. E ela vai enviar conforme origem e destino. É um dos sistemas que talvez seja menos em mais desuso, ou seja, que não oferece todas as vantagens tanto de um circuito digital como uma rede de pacotes. Porque, em tese, você tem uma unidade lógica de informação, que seria essa mensagem, né? E você precisa de um determinado ponto de transmissão. Então, é um processo que está dentro da computação, mas que a gente não usa por não ser tão eficiente quanto os demais. Você simplesmente manda uma mensagem e você tem então um endereço de origem, um endereço de destino. Você utiliza aquele canal para transportar todo o conjunto de dados. Bom, o que você tem de vantagem é que a linha de comunicação vai ser bem utilizada em relação àquele circuito exclusivo que você tinha no começo. No caso do congestionamento, as mensagens são sempre aceitas. Por quê? No processo de mensagem, ela tem um destino central para uma entrega. Então é igual você mandar cartas. Você manda a carta, vai para o centro de triagem, vai fazer a entrega, a pessoa não está, ele guarda a carta e entrega de novo. Então a vantagem é esse processo, né, que existe no caso da mensagem. O tempo de transferência aumenta se houver congestionamento. Por quê? Se esse concentrador não der conta de todas as mensagens, a gente coloca em fila. E você tem que aguardar até que essa mensagem esteja processada. Pessoal, esse é o assunto envolvendo comutação. Alguém tem alguma dúvida? Aqui a gente praticamente fechou o estudo essencial da camada física. Depois da prova a gente começa com camada de enlace e a gente vai ver aí a questão de como acontece, por exemplo, a comunicação nas redes locais. Aí a gente vai para a camada de rede, estudar um pouquinho dos protocolos de rede, endereçamento IP, máscara de rede, um pouquinho de IPv6. Alguma pergunta?